Qual é o papel de um verdadeiro cristão em relação às autoridades políticas? Qual deve ser a postura de um cristão em relação aos nossos governantes? Hoje é muito comum os cristãos, quase que em peso, se tornarem críticos, contundentes, até ácidos, daqueles que governam. A primeira responsabilidade e atitude de um cristão em relação aos governantes é de intercessão, é de oração, é de colocar-se na brecha em favor deles. Nós devemos orar por todos aqueles que exercem autoridade, entendendo que o princípio da autoridade é delegado por Deus. Nenhuma autoridade humana exerce autoridade sem que receba de Deus essa delegação. Então, nosso primeiro papel é o papel de intercessores. O segundo papel de um cristão verdadeiro é o papel de confronto. A igreja é uma comunidade profética. Cabe a ela exortar as autoridades constituídas todas as vezes que essas autoridades desviam-se de sua vocação. A vocação política, a vida pública é um sacrossanto ministério. As autoridades constituídas são ministros de Deus para a promoção do bem e para a coibição do mal. Foi por isso que João Batista confrontou o rei Herodes. Foi por isso que Jesus chamou Herodes de raposa. Foi por isso que os apóstolos confrontaram o Sinédrio e disse para o Sinédrio: antes importa obedecer a Deus que os homens. Foi por isso que os profetas de Deus confrontaram os reis. Nós precisamos entender o nosso chamado. É um chamado de obediência, mas não de obediência servil. Não podemos capitular a nossa consciência aos desmandos das autoridades. O princípio de Deus deve reger a nossa vida. E nós devemos orar pelas autoridades constituídas, e nós devemos confrontá-las e chamá-las à verdadeira posição para a qual Deus as chamou para exercer. A autoridade não pode exercer um papel de absolutismo. A autoridade constituída exerce o seu papel, o seu governo, debaixo da autoridade de Deus. E a igreja é a consciência do Estado. Ela precisa viver na presença de Deus, de acordo com os princípios de Deus, para que ela possa ser sal da terra e luz do mundo. Nós não devemos agir como aqueles que agem avestruvescamente, se escondendo, enfiando a cabeça na areia, ou achando que participação da vida pública é uma coisa pecaminosa. Não, nós devemos estar presentes, não para fazer parte do esquema da corrupção, mas para influenciarmos positivamente toda a tessitura social da nossa nação.